Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Quem é e quem não é o anticristo? É possível saber? Sim, é possível saber pelas próprias dicas da Bíblia. O assunto é sempre polêmico, aonde ele é discutido, mas a Bíblia nos mostra sim algumas dicas de quem ele é e de quem ele não é. Alguém pode colocar no comentário, ninguém sabe quem é, só Deus sabe. Veja bem, só Deus sabe, é verdade, mas quando o anticristo aparecer, aquele que está instruído na palavra de Deus, ele também vai saber. A Bíblia diz que certas datas não vão pegar a gente de surpresa, se entendemos os propósitos de Deus pela palavra. Portanto, podemos nos aprofundar em determinados assuntos. Hoje eu teria uma resposta para você, quem seria a pessoa? Não, mas eu tenho uma resposta de como nós podemos observar e não ficar desesperados com os fake news que existe aí direto e ao mesmo tempo ficarmos bem atentos, com os olhos bem abertos para o que está acontecendo em todo o mundo. Obrigado aos novos inscritos, inclusive o vídeo de hoje é um pedido de vários inscritos que quer saber mais sobre o assunto. E se você quer receber uma palavra diária, entre na minha página do Facebook, link aqui na descrição. De segunda a sexta-feira, sempre um vídeo bem rápido de 2-3 minutos com a palavra de Deus, para você ir trabalhar animado, fortalecido no Senhor. Uma palavra triunfalista, uma palavra de vitória para a tua vida. Bom, pessoal, o tema aqui é difícil. Muitas pessoas estão frustradas, tristes, dizendo: cada um fala uma coisa, a gente não sabe em quem acreditar. Bom, nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo para nos iluminar e fazer compreender as verdades bíblicas de uma história que não é realmente fácil. Há muitas ideias sobre o anticristo e nós vamos comentar, ver algumas dessas ideias e aí, conforme o texto desse vídeo, a gente vai ver o que é e o que não é o anticristo. Primeira ideia, o anticristo será um judeu. Será o Messias que Israel está esperando. Ele reinará durante 7 anos, vai enganar o povo de Israel 3 anos e meio e por fim ele vai trazer o terrorismo sobre o mundo, o domínio completo. Essa é a ideia ainda mais comum, mas temos outras. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos. Nos anos 80 a gente tinha o Ronald Reagan, tem um outro nome no meio, eu sei que contando letra por letra dá 666. Esse seria o número do anticristo ou o número da besta. O pessoal fazia essa conta, ficava morrendo de medo. Isso nos anos 80. Bom, Reagan já foi, já era, vieram outros presidentes e chegou em Obama. E até pouco tempo atrás, quando estava o Obama, todo mundo falava que ele era o anticristo. A bola da vez agora é o Donald Trump. Então há uma ideia de que o anticristo será o presidente dos Estados Unidos. Ainda nos anos 80, havia pessoas que tinham medo da Rússia, embora a maioria acreditava que a Rússia se encaixava na guerra de Gog e Magog. Mesmo assim, muitas pessoas ficavam com medo da Rússia. Na época, a União Soviética, um país extremamente comunista, vários missionários cristãos eram torturados até a morte. Realmente, o comunismo na Rússia foi terrível e o evangelho foi pregado lá e muito sangue e muita morte aconteceu. Uma ideia bem mais recente e que está crescendo a cada dia é que
o anticristo será um europeu. Ele vai vir do antigo Império Romano, portanto, o novo Império Europeu. E aí, o Emmanuel Macron seria um forte candidato na visão de muitos youtubers. Teve gente que fez cálculo do nome dele, deu o número 8, aí fez um monte de outro cálculo para chegar em 666. Por outro lado, como a influência do Macron não está tão alta assim no mundo atualmente, várias pessoas estão desistindo dessa ideia. Mas ainda o povo está com os olhos para a Europa. E falando na Europa, o maior sistema em que todos estão com os olhos atentos é o Vaticano, a Igreja Católica. Por isso, existe a ideia de que o anticristo poderia ser o Papa. O João Paulo II, por exemplo, o corpo dele está sendo preservado, então pessoas acreditam que ele poderia ressuscitar. E aí ele traria o caos sobre o mundo. Outros ainda enxergam que é o atual Papa, esse Papa argentino, e teria o alemão, o Ratzinger, que voltaria como se fosse o falso profeta. Essa ideia é muito comum sobre a Igreja Católica, pela passagem em Apocalipse que fala das 7 colinas. Em um outro vídeo vamos estudar a fundo os 7 montes ou as 7 colinas para a gente entender melhor. Mas hoje aqui a gente já vai ver algumas coisas interessantíssimas. Ainda tem a ideia de que o anticristo vem do mundo árabe, ou melhor, vem do islamismo. Para quem já acompanha o meu canal há um tempo, eu tenho falado sobre isso, não estou pregando ódio, não estou falando mal do Islã de maneira alguma. Tenho amigos muçulmanos, conheci muitos principalmente no Egito, mas também na Jordânia, são pessoas maravilhosas. Mas por que falam isso então? Por várias provas da Bíblia, a gente vai ver algumas coisas. Claro, não existe um tipo de mundo islâmico. Nós temos os extremistas, os terroristas. Bom, vamos falar daqui a pouco. Temos ainda a ideia de que o anticristo não será uma pessoa e sim um sistema. E quando se fala em sistema, fala nos senhores, nos donos do mundo, aí entra a nova ordem mundial. Essa é uma ideia que também tem crescido bastante, até porque existe essa nova ordem? Claro que existe. Nós vemos em todo lugar, nos desenhos, nos filmes, em qualquer lugar, em brinquedos, eles estão presentes. Então poderia ser eles? Nós vamos ver. Agora tem a ideia que, independente da religião ou do grupo, o anticristo seria um robô ou ainda uma imagem virtual projetada por computador, tecnologia de ponta, ou ainda um ser híbrido. Ser híbrido, no caso, um filho de um anjo com um ser humano. Então tá aí, pessoal, a ideia que se fala muito do anticristo. E nós vamos estudar agora o que é e o que não é. O que pode ser, nós vamos eliminar aquilo que não pode ser e vamos considerar aquilo que pode ser. A palavra anticristo, ela é citada na Bíblia apenas nas cartas do apóstolo João. Não existe essa palavra no Apocalipse. Nas cartas de Paulo também não encontramos essa palavra anticristo em nenhum outro lugar da Bíblia, apenas nas cartas de João. Interessante, porque João escreveu o Apocalipse, mas ele não fala anticristo. Por isso, o vídeo de hoje nós vamos falar apenas das cartas de João. Em um outro vídeo nós veremos o anticristo, só que com outros nomes e com outros títulos. Ele está
em várias partes da Bíblia, mas com o nome anticristo apenas nas cartas de João. O que quer dizer a palavra anticristo? Contra Cristo. Simplesmente assim e nada mais que isso. Podemos falar anticristo, anti-Messias ou anti-Mashiach. Tanto faz. O importante é saber que essa palavra quer dizer contra Cristo, contra o Messias, contra o Mashiach. Mashiach é a palavra Messias em hebraico. Então, muita atenção. Anticristo não tem nada a ver com falso Cristo. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João deixa bem claro que naquela época que ele estava falando, já estava na última hora, ou seja, praticamente 2000 anos atrás, e já era a última hora. E ele disse assim: vocês já ouviram que o anticristo vem. Aqui fica claro que o anticristo é uma pessoa que já naquela época eles estavam aguardando. Mas o anticristo é um sistema? Também. Porque João diz que muitos anticristos já têm surgido. Ou seja, muitas pessoas, muitas ideias, muitos grupos e até religião. Por que religião? Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui João deixa claro que há sim muitos anticristos, mas tem um que virá, tem um que eles estão esperando. Os outros são um grupo, uma religião, uma ideia, um governo. E aqui que a gente começa a observar, poderiam ser os judeus? Veja, João disse aqui, saíram do nosso meio. Que meio? Aqui, João já viveu a primeira igreja, a primeira Querrilá, a primeira congregação do Evangelho. Era formada por judeus. E os não-judeus começaram a entrar nessa congregação. Essa igreja foi crescendo. Mas João aqui não está falando dos judeus, da religião antiga, do judaísmo antigo, de pessoas que vieram depois, que estavam no meio da igreja, da Querrilá, daquela congregação, e saíram. Aqui também pode ter uma profecia indireta. O que é uma profecia indireta? É quando está se lendo um texto, está se falando uma coisa, mas também está revelando outra coisa que vai acontecer muito tempo depois. Parece que João fala de um povo que também iria vir depois. Então os judeus aqui, provavelmente, o judaísmo não é. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. No final desse vídeo eu quero falar um pouco sobre esta unção e este conhecimento que João está nos dizendo aqui. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Aqui João dá uma dica preciosa. O anticristo, ele nega o Pai e o Filho. No judaísmo isso acontece? Sim, no judaísmo tradicional, no judaísmo ortodoxo, sim. Mas há muitos judeus que já se converteram a Jesus. E muita gente não sabe disso aqui no YouTube, não é verdade? Mas tem. Inclusive em Jerusalém nós temos a primeira sinagoga dos discípulos de Jesus e ela é oficial. Antes o judaísmo era totalmente, o judaísmo comum era totalmente contra
aos judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, mas hoje está mudando bastante. Há retaliações por parte de alguns movimentos, sim, mas por outro lado, muitos já estão abraçando, já estão aceitando aos judeus que receberam a Jesus. Esse número vai só crescer. E na verdade, a Bíblia já fala, Jesus já falou que para que ele venha e salve os judeus, eles terão que declarar: bendito o que vem em nome do Senhor. Pasme você, mas há muitos rabinos ortodoxos que já confessaram que Jesus é o Messias e outros ainda não confessaram porque não é momento. Eu mesmo já conheci alguns deles, um inclusive já chegou até a contar o seu testemunho na nossa igreja. Antes que você pense, eu sei que tem muitos falsos judeus, tá? Mas esse não era falso não. Eu conheço alguns. Tenho amigos judeus, sim, que não aceitam Jesus como Messias, mas muitos já estão aceitando e eles permanecem em silêncio devido a retaliações. Mas essa mensagem tem crescido. Poderia ser então a Igreja Católica, como muita gente pensa? Por esse texto aqui não. Porque a católica, por acaso, ela nega que Jesus é o Cristo, é o Messias? Ela nega que Jesus é o Filho de Deus? Você sabe que não. E mesmo que algum Papa queira fazer isso, não vai tirar do coração do católico que Jesus é o Messias e que ele é o Filho de Deus. Agora, você já foi a uma mesquita muçulmana? Se você foi, você sabe que em toda a entrada da mesquita há uma placa escrito: Deus não tem filho. E quando você conversa com eles, eles falam: olha, nossa religião é praticamente igual. A diferença só é que Jesus ele não morreu na cruz, ele foi arrebatado e ele não disse que é o Filho de Deus. Ele não é o Filho de Deus. Essa é a única diferença. Assim, eles vão dizer pra gente. E todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha que texto, olha o que João fala pra gente aqui. Primeiro, todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Confessar a Jesus em que sentido? Que Jesus é o Messias, que ele é o Filho de Deus e que ele faz parte da divindade de Deus. E aí João declara que tem o espírito do anticristo. Ou seja, já está atuando por aí, já está no mundo. Mas João insiste dizendo que o anticristo vem e que presentemente o seu espírito já está no mundo. Aqui o que a gente pode entender? Está falando que esse espírito de anticristo está por aí? Ou que também o anticristo já está no mundo? Alguém pode falar, mas que absurdo, o anticristo naquela época, quase 2000 anos, já estava no mundo. O Islã, da parte xiita, acredita que o seu herói, ele já está no mundo há mais de 1400 anos. Deus o ocultou de nossos olhos, mas ele está rodando aqui pelo mundo, observando todas as injustiças. Eles acreditam nisso. Por outro lado, a grande maioria sunita acredita que o seu herói, que encaixa muito bem com o anticristo, hoje eu não vou falar sobre ele, vídeo curto, vídeo rápido, mas o seu herói muçulmano, ele ainda não nasceu. Porque muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo encarnado. Assim é o sedutor, o anticristo.
Mas o anticristo ele é um sedutor porque ele não confessa Jesus em carne. Mas a essa expressão Jesus vindo em carne, aqui não é simplesmente ele veio como um ser humano. É quando você diz que ele é um ser humano e não um ser divino que se encarnou. Essa é a questão. Jesus ele não era apenas um ser humano, ele era um ser divino, ele era o Verbo de Deus e ele se fez carne, ele se encarnou como homem. E o anticristo nega isso, nega essa divindade. Então, gente, no vídeo de hoje está aqui algumas dicas. A gente está começando esse assunto, mas eu quero encerrar dizendo sobre a unção que nós temos. E com esta unção que vem do Santo, do Todo-Poderoso, nós adquirimos conhecimento. Isto é, nós temos a palavra dentro de nós que é inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, quando chegar a hora, nós não seremos surpreendidos. Hoje não sabemos qual a pessoa é o anticristo, mas podemos analisar o que ele é e quem ele não é, pela unção que há em nós através do Espírito Santo. E essa palavra fique para o teu coração. Tenha unção de Deus. É importante você servir a Deus em comunhão. Não importa se é uma igreja, se é uma sinagoga messiânica, se é uma célula, se é um grupo familiar. Que você seja abençoado com essa palavra. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.